Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o LibreOffice. Acaba de ser lançada uma nova versão e vai ser uma verdadeira aula. Vamos entender da importância que é desse pacote de escritório concorrente do Microsoft Office, gratuito e de código aberto, a importância dele no mundo software livre. Nós vamos entender um pouco a história e de onde vem, que começa lá em 1985, para vocês terem ideia, e é um software que já foi baixado mais de 100 milhões de vezes, então não é brincadeira. Após a vinheta, vamos falar sobre o LibreOffice 24.02. Muito bem, pessoal. Eu vou começar aqui com a página da Wikipédia. Vocês podem acessar e pesquisar por esse cara chamado Marco Borges. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Ele começa em 1985. Ele escreve, né? O Starwrite. E ele rodava ali, primeiro rodava inicialmente CP, M, depois no Amstrad, CPC e depois foi portado ali para o DOS. E aí eu vou contar um pouquinho da cronologia disso, o que isso tem a ver com o LibreOffice que nós utilizamos. Então, para isso, vamos pegar um caderninho aí para a gente pegar e escrever um pouquinho da cronologia. Então, a gente vai voltar no nosso caderninho para o ano de 1985. Pode colocar aqui. 1985. Beleza? Então, a gente começa nesse ano de 1985. E aí, que acontece nesse ano? O Marco, tá? O Marco, ele cria o Starwrite. Starwrite. Quando vamos para o ano de... Vamos aqui para o ano de 1993. O seu sistema, o Starwrite, versão 1.0, roda sobre o Windows. Tá? Então roda no Windows. No ano de 1994, já tem uma empresa por trás desse projeto Star Wars, que é a Star Division. E a Star Division começa a criar um pacote de suíte de escritório chamado Star Office. Esse Star Office, ele no ano de 1994 é comprado aí pela Sun. A Sun mesmo, aí do Java, Sun Microsystem. A Sun pega e em 1999 e doa. Ela para de trabalhar nesse software, ela não tem interesse, doa para a fundação chamada Fundação OpenOffice.org, que tem como objetivo ter um pacote Office aberto. Então doa para a Fundação OpenOffice.org, tá? Beleza, até aí tudo tranquilo, né? Então deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Então olha lá. Então a gente tem 1985, o Marco, ele começa a escrever Starwrite. Em 1993 lança a primeira versão 1.0 rodando Windows. Em 94 a Star Division, que é a empresa dele aí, já lança o Star Office, que é comprado pela Sun em 94. E em 99 a Sun doa para o OpenOffice.org. Beleza. Acontece, até aí tá tudo tranquilo, né? Então nós tínhamos lá o OpenOffice. Até mais ou menos 2010 estava indo tudo bem com o OpenOffice, né? Estava a versão do OpenOffice 2.0. Isso em 2010. O que acontece em 2010? A Oracle faz o quê? Ela compra a Sun. Quando a Oracle compra a Sun, cria-se ali um problema, porque as pessoas, os desenvolvedores, principalmente do OpenOffice, ficam desconfiados que não vai ter mais apoio ali da Sun
e tudo mais, né? Então a Oracle, ela já realmente faz isso, ela entra e encerra o desenvolvimento do OpenOffice.org. Então ela fala, ó, não compensa isso daqui, não é nosso interesse, e ela para com a divisão do OpenOffice.org, né? Parando de vestir e tudo mais. E ela pega e doa todo o código-fonte, as marcas registradas do OpenOffice.org, ela doa para quem? Ela doa para a Apache, Fundação Apache, que registra, né, que tem ali, adquire a licença ali, Apache 2. Aí o que acontece? Quando chegamos no ano de 2010, né, 2010 aqui, 2011, quando nós chegamos no ano 2011, que isso aqui acontece, né, a comunidade fala assim, olha, entre 2010 e 2011, a comunidade fala, bom, legal, agora nós precisamos, olha lá, então a gente tinha a versão 2.0, né, 2010, a Oracle adquire a Sun, e aí em 2011 a comunidade fala o seguinte, a Oracle para de apoiar, né, o OpenOffice.org, e a comunidade fala, ó, vamos fazer um fork aí, e faz o quê? Faz o fork chamado LibreOffice, né, para começar a não ter mais envolvimento de empresas ali por trás, que era o que estava acontecendo até então, né? Então, em 2010 é lançado a primeira versão do LibreOffice, que é a 3.3. Então, 3.3 é lançada, e aí a gente tem aí até agora, em 2024, que é lançada a versão, né? Foi lançado em 2023 a versão 7.2, em 2023 a última versão, né? 2023. E agora, em 2024, a gente acaba de ter lançado uma versão nova, que a nomenclatura mudou, 2402, aonde 24 é o ano e 2 é o mês. Ou seja, 24 é o ano e 2 é o mês. Então, fevereiro, né, de 2024, lançada aí essa versão. Beleza. Então fomos para o caderninho, né? Então até aí ok, entendemos um pouco da história, mas existem alguns mitos sobre o LibreOffice. Existem alguns mitos sobre esse sistema que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o LibreOffice. Ele é um sistema, só para vocês terem ideia, que ele já teve ele tem milhões de usuários em todo o mundo, e em 2022 ele já foi baixado mais de 100 milhões de vezes. Então vamos lá, abrir o caderninho novamente. Então só para vocês terem ideia aqui, ó, em 2022 ele foi baixado mais de 100 milhões de vezes, tá? Dá para entender isso, ó? 100 milhões, é um número gigante, tá? Então, esse software não é muito utilizado, só para vocês terem ideia. Outras informações pertinentes para a gente saber sobre esse software, ele tem atualmente mais de 1.200 desenvolvedores. Desenvolvedores, ó, 1.200 desenvolvedores aí no software, 100 milhões de vezes, né? Fora os desenvolvedores voluntários, fora que você tem voluntários daí que ajudam no código desse pacote, que compõe o quê? Tem um processador de texto, vamos falar um concorrente aí do Microsoft Word, tem uma planilha eletrônica, né, um concorrente aí do Excel, e temos um concorrente do PowerPoint, né, que é o Impress, né? Tem uma aplicação para banco, tem uma aplicação que nós vamos ver aqui uma suíte bacana. Umas considerações. Então, ele tem aproximadamente 1.200 desenvolvedores ativos, contribuindo com o código-fonte. Esse grupo de 1.200 pessoas aí é composto de programadores que corrigem bugs, né? E a base do código. Tem contribuidores ocasionais, que são tradutores, para ele estar em tudo que é idioma, testadores, designers, escritores de documentação,
voluntários no mundo todo. E aí, só para a gente ter ideia, em 2023, de acordo com as estatísticas, quem mais fez download do pacote foi a Alemanha, seguida por Estados Unidos, França e Brasil, em quarto lugar. Em 2022, a empresa IDC, que é uma empresa que faz estudo de estatística, estimou que o LibreOffice era a suíte de escritório mais utilizada na Europa Ocidental. Ó, vou repetir. Em 2022, a empresa IDC, não é eu que estou falando, tá? Estimou que o LibreOffice era a suíte e escritório mais utilizada na Europa Ocidental, com uma participação no mercado de 32%. A pesquisa também indicou que o LibreOffice é a segunda suíte de escritório mais utilizada na América Latina, com uma participação de 25%. Então, pessoal, só para vocês terem ideia, na Europa Ocidental já está ali, né, em primeiro lugar como um suíte de escritório. E se a gente pegar aqui no Brasil é sempre necessário para concurso conhecimento do LibreOffice, na maioria dos órgãos do governo. Eu vou dar algum exemplo de concurso. Por exemplo, os tribunais, como o TRT, São Paulo e de Minas Gerais, eles cobram conhecimento específico do LibreOffice, principalmente do Write e do Calc, conhecimento específico sobre a aplicação. Órgãos públicos, como, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, o FMG, o TJMG, o TRT da segunda região de São Paulo, eles cobram no concurso conhecimento específico em LibreOffice. Né? Então, a República Federativa do Brasil tem mais de 1 milhão de computadores da administração pública federal utilizando o LibreOffice. A França tem mais de 500 mil computadores em departamentos de energia, defesa, agricultura e educação que utiliza. A Alemanha, o estado de Hessen, na Alemanha, utiliza o LibreOffice com mais de 40 mil computadores. Né? Então nós temos depois empresas como a Red Hat, que só trabalha com LibreOffice, SUSE, Sony. A Sony utiliza nos seus escritórios em todo o mundo o LibreOffice. A Sony aí do PlayStation, né? A Linux Foundation, né? A Document Foundation também. Então, vamos falar quais as vantagens, né? Quais as vantagens do LibreOffice? Então, enquanto eu falo das vantagens, abrindo aqui para a gente ver um pouquinho sobre o LibreOffice. As maiores vantagens do LibreOffice é o custo, né? O custo do LibreOffice, eu acho que em primeiro lugar, o LibreOffice é um software livre de código aberto, gratuito para baixar e usar. Então é uma vantagem significativa para as empresas. O segundo ponto é a segurança. O LibreOffice é um software maduro e confiável, com esse histórico que eu disse para vocês, muito sólido, com código sólido. A compatibilidade, ele é compatível com os formatos de arquivo do Microsoft Office, o que facilita a troca de documentos entre empresas e usuários. Flexibilidade, é uma plataforma flexível. Temos multiplataforma, funciona no Windows, funciona no Linux, funciona no macOS. Tem uma comunidade vasta por trás. Então, só esses números que eu dei, às vezes as pessoas eu vejo muito, por exemplo, aqui no canal, eu não gosto do LibreOffice, eu acho ele feio, né? Mas enfim, pensa no mundo corporativo, gente. Pensa fora da caixa. É que às vezes nós temos um hábito, que é um hábito ruim, de generalizarmos aquilo que não nos agrada. Então, o Linux, eu não consigo usar o Linux, então eu vou falar mal do Linux. É a mesma coisa, se eu não consigo usar o Windows, eu vou falar mal do Windows. Não é nem o meu caso, eu não falo mal do Windows. Ao contrário que as pessoas pensam, eu utilizo o Windows, já disse aqui várias vezes no canal. Tem vídeo aqui no meu canal explicando o WSL. Como professor, eu tenho a mente muito aberta e eu utilizo o Linux por uma escolha de questão de trabalho, primeiro, que eu trabalho com servidores Linux. Minhas certificações, o meu estudo, eu sempre direcionei a minha carreira para o Linux. E não por Linux como filosofia ou por ser software livre, mas pela qualidade do sistema em servidores. Né? Em desktop, eu trago sempre aqui alternativas do Windows ao Linux, que as pessoas às vezes não entendem muito bem o que eu quero dizer com alternativa. O vídeo é feito para aquele cara que não quer usar o Windows, que é uma alternativa. E não quer para o macOS. Então eu trago o Linux como alternativa, mas não é
que eu estou pregando o evangelho do Linux. Já colocaram vários termos para mim até engraçados. E o Linux está aí, né? E o LibreOffice ele faz parte disso. Ele está na maioria das distribuições de Linux. Então basta você instalar um Linux, você vai ter lá o Write, você vai ter o Impress, né? Que estou abrindo aqui, a aplicação para você criar slides, né? E você vai ter aí o LibreOffice Calc, né? Que seria a planilha. Outro ponto interessante. Pessoal, aprenda a trabalhar com softwares diversos. Então, quando você aprende planilha, por exemplo, se você aprende funções aqui dentro, a criar funções, as ferramentas de uma planilha, para você vai ser diferente se você estiver usando o LibreOffice Calc para criar suas coisas. Tem facilidades as outras? Pode ser que uma tenha, que não tem na outra. Mas se você é um profissional, você consegue se adaptar. Então, assim, vou perder aquela vaga dos meus sonhos porque eu só sei usar Excel. Eu não sei usar o Calc, né? Mas o cara que sabe ali aprender as fórmulas, ele vai se virar, ele vai saber usar o Calc, ele vai saber usar a planilha do Google online, ele vai usar Por quê? Porque ele sabe planilha. Abre até a mente planilha, olhando planilha aqui, abre a mente até para banco de dados, né? Banco de dados também a gente trabalha lá com colunas e tem muita coisa de planilha que pode ser uma adaptação legal para você mexer com o banco. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tô falando, pode abrir a mente, né? Mas pode sim, porque sempre que eu olho para um banco de dados eu vejo planilhas. É assim que eu vejo. Lá o MySQL, o PostgreSQL, eu sempre vejo como planilhas e tal, que é na verdade, né? Por trás disso a gente pensar de forma mais lógica. E aí, você tem que falar, eu trabalho com planilha eletrônica, não trabalho com a marca, eu trabalho com Excel. Quer dizer, então se minha empresa migrar, não tiver mais Excel, você não mexe mais com nada. Eu trabalho com planilha. Eu não trabalho com PowerPoint, eu trabalho com apresentação de slides. Eu não trabalho com Word, eu trabalho com um processador de texto. Não é nem editor de texto, editor de texto é coisa simples. Um processador de texto. Olha aí quanta dica que você está aprendendo, né? E para você que é aquele cara, não, mas eu vou nesse software, eu não vou naquele e tal, 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 sem conhecer a história, sem conhecer a importância, a relevância do software, cuidado, pessoal, a internet fica aí as suas opiniões, né? Amanhã você vai estar numa empresa que, por exemplo, se for trabalhar nessas empresas que eu citei ou no governo, você vai ter que vai trabalhar com isso, né? Olha que interessante. Então, assim, é bom abrir a mente um pouquinho, expandir, né? Então, você dominando planilha eletrônica, você vai trabalhar com Excel, você vai trabalhar com a planilha do Google, porque você domina o entendimento de planilha. Eu domino fazer uma apresentação. E outra, pessoal, eu vejo cada apresentação maravilhosa que as pessoas fazem no LibreOffice, no governo e tal. Quem trabalha, eu não trabalho diretamente com o Office. Ou no texto, documentos, livros escritos aí no LibreOffice Write. Quer dizer, a criatividade, às vezes é mais do que a ferramenta. Tem gente que tem aquela melhor ferramenta. Outro dia eu estava comparando um trabalho com um rapaz, ele mandou para mim, enfim, um trabalho ali numa ferramenta da Adobe e o outro fez no GIMP assim, era muito superior. Por quê? Porque existe outro ponto também, né, pessoal? A criatividade não é a ferramenta. E quem reclama muito da ferramenta é porque não é bom profissional. Essa é a minha opinião, desculpa dizer. Professor, mas ali tem. Cara, não sei, porque grandes estúdios de Hollywood, né, faz uma pesquisa no Google, produziram com o Blender lá, por exemplo, lá os efeitos do Titanic e tudo mais, né, filmes Senhor dos Anéis, etc. Então, por que esses estúdios gigantes fizeram isso, né? Será que eles não tinham dinheiro para comprar licença de software proprietário? Ou porque tem uma qualidade ali que às vezes você não está vendo? Então, não, mas o Microsoft Office está em todo o mercado, né? Bom, não está nesse caso que eu acabei de falar, né? Na Europa Ocidental, né? E na Alemanha, esse grande número não está em vários locais. E aí? Como que a gente entende isso, né? Como tem ali desenvolvendo 1.200 desenvolvedores por trás disso?
Será que só eu que tenho razão e esse software não é isso tudo? Ou será que eu tenho que começar a olhar isso diferente, a entender a funcionalidade? Outro ponto que eu acho interessante, e eu quero abordar aqui também, é quando as pessoas falam sobre compatibilidade. Toda hora o LibreOffice está se tornando mais compatível com o Microsoft Office sem nenhuma obrigação, porque ele é um software concorrente. Mas o formato de trabalho padrão, quando você salva documentos, e que deveria ser obrigatório nas faculdades usar o LibreOffice, é porque é um formato aberto, chamado ODT. Isso daqui é um formato que é um texto plano. Isso daqui não precisa ter o LibreOffice para você abrir isso daqui. Você consegue ler o texto mesmo sem ter o LibreOffice, porque ele salva num pacotinho que dentro do pacotinho, se você abrir, você consegue extrair esse documento e abrir um texto ali, é um código-fonte aberto. A humanidade acabou a humanidade, né? Que nem a gente acha coisas lá dos egípcios lá. Mas achar documentação salva da humanidade no pendrive, lá o ET achou lá uma documentação. Se tivesse salvo aí nesse formato do OpenOffice, provavelmente ele vai abrir. Agora, se tiver no formato binário de empresas proprietárias, né, lá do Word da vida, como que vai abrir? Como que vai ter acesso, né, a esse documento, né? Então, esse formato ele está salvando o seu trabalho. Então, as faculdades deveriam exigir, mesmo que você fizesse lá no Word, começa a aprender a salvar em formatos abertos. Então, quando você falar, ele não é tão compatível, mas calma, não é ele que não é compatível, é a Microsoft que não quer que seu software seja compatível com os outros, para depender de você sempre ficar atualizando e trocando a versão de software e comprando mais licença, comprando mais licença, comprando mais licença. Então é ela que não torna. Nem entre as versões é compatível. Se você abrir em versões diferentes, planilha do Microsoft Office, você vai ver que nem entre ela a versão online é diferente da outra versão. Você não consegue ter 100% de compatibilidade. Então, o que eles estão fazendo é um trabalho incrível que tem que ser valorizado. Legal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu sempre gosto de pedir para vocês aí que vocês deem aquele like e ajudem nos comentários. Isso ajuda bastante o canal. Eu sei que vídeo como esse é um vídeo um pouco mais cansativo, não é um vídeo tanto mais de apresentação, de distribuição, mas que eu tenho que trazer aqui no canal, eu tenho que trazer em apoio à comunidade sempre vídeos como esse. O próximo vou falar de outros softwares livres. Deixa a dica aqui nos comentários qual software você quer que eu venha contar a história e falar um pouquinho da importância dele aí, que acompanha as distribuições que pouca gente fala, ok? E a versão 2404 eu vou estar apresentando num próximo vídeo algumas novidades, mas ela não tem tanta novidade assim, não. Vou fazer um vídeo sobre a instalação dela, não é tão visual, não tem tanta mudança. O mais interessante é a nomenclatura, que agora fica mais fácil da gente entender. 2402 significa que ela é do ano de 2024, lançada no mês de fevereiro. É isso aí, até a próxima.